que está se desenhando hoje é um cenário multipolar. São vários atores com credenciais de poder. A governança global desse cenário é complexa. Há muita dúvida. E é um desafio que não é só para o Brasil, é para todos os atores envolvidos. O que eu diria ser pertinente ao campo da diplomacia brasileira? Primeiro, um compromisso inequívoco com a ideia de pacifismo. Isso foi desenvolvido ao longo do tempo. O Brasil nem sempre foi uma nação pacifista. No século XIX, há registros de guerras envolvendo o Brasil. Eu diria que a diplomacia brasileira também é baseada no entendimento de que o mundo deve ser gerido de forma multilateral. Para haver uma boa governança global, o ideal é que os estados todos se sentem à mesa e participem dessa gestão. O Brasil também, e acho que esse é um terceiro elemento importante, sempre se fiou por uma leitura de mundo embasada no direito internacional público, já que nós não temos a força dos canhões e nós não temos poder econômico abundante, o escudo defensivo que nós temos é a lei, o direito internacional. A gente vive uma crise das mais graves nas últimas décadas. Isso fica evidente na paralisia de algumas das principais instituições internacionais. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, está paralisada nesse momento. A atual rodada de negociações comerciais não evolui. A ONU encontra-se em um impasse há alguns anos. Há esforços para se reformar seus principais órgãos, e nomeadamente o Conselho de Segurança, que é o principal órgão da ONU, mas sempre se esbarra numa regra, que é a regra do veto, segundo a qual 5 países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, têm o direito do veto. Numa crise tão grave como essa da Ucrânia, uma guerra que tem o condão de redesenhar as relações internacionais, a gente tem testemunhado tristemente a uma ONU prostrada, uma ONU que não consegue mudar muito o curso das coisas. Esbarramos nos limites institucionais. Em larga medida, a globalização aconteceu, a promessa se cumpriu, o aumento dos fluxos de mercadorias, de capitais, é muito impressionante. O mundo se integrou do ponto de vista das ideias. Isso, claro, gerou reações também, né? Isso não gerou convergência necessariamente. Mas tem uma dimensão que eu acho que não avançou na mesma medida, que é a da mobilidade humana. Aí a globalização ela não entregou a promessa feita lá nos anos 80 e 90. Basta ver todo esse problema envolvendo fluxos descontrolados de refugiados, essas migrações ilegais que acontecem, tráfico de pessoas. Isso tudo está acontecendo porque há muros, alguns no sentido muito literal, impedindo o trânsito dos seres humanos. Se ela falhou no sentido amplo, como utopia, acho que sim. A globalização não trouxe uma harmonia de interesses. O mundo continua sendo um lugar perigoso, um lugar belicoso. O Brasil não tem tantas credenciais de poder. O que nos restou historicamente é pegar alguns atalhos, buscar explorar alguns potenciais, como, por exemplo, a chamada diplomacia do conhecimento, em tentar mobilizar as ferramentas do direito internacional, da cartografia, o conhecimento sobre história em nosso benefício. Acho que se existe uma área em que o Brasil consegue se colocar muito bem, com voz e até com certa proeminência, é a gestão ambiental, a governança global do meio ambiente. O Brasil é uma superpotência ambiental. Não há decisão nessa agenda do meio ambiente que não passe pelo Brasil. Não existe. E como esse é um tema do momento, que afinal de contas há fenômenos inegáveis acontecendo, de mudança climática, que geram perturbações de várias ordens,
Para dar conta desse fenômeno, o Brasil vai ter que estar sentado à mesa. E essa é uma oportunidade para que o Brasil entre definitivamente no jogo da gestão internacional dos bens comuns globais. Eu acho que esse é um caminho. O 8 de janeiro brasileiro, ele é uma repercussão, uma reverberação de fenômenos que aconteceram no norte global alguns anos antes, como, por exemplo, a vitória de Donald Trump. Isso foi absolutamente disruptivo. O resultado do Brexit, que culminou com a retirada do Reino Unido da União Europeia, a tomada do poder de um grupo amplo de ultradireita, ainda que nem todos pertençam à direita classicamente entendida, mas existe uma homologia estrutural, um jeito de fazer política que puxa para os extremos, para os polos do espectro político partidário, que tenta sempre passar ao largo das instituições políticas, que busca o enfrentamento o tempo todo, em lugar da negociação, da barganha, da política tradicional. Então, eu acho que é um fenômeno de natureza global e que começa a ter manifestações em todas as partes do mundo, muito literalmente, não é? Chegou o dia do Brasil. No caso brasileiro, houve um mimetismo muito grande da experiência dos Estados Unidos. Talvez grande elemento distintivo no Brasil tenha sido uma participação mais ou menos direta, mais ou menos explícita das forças de segurança. Acho que a gente começou a recuperar um jeito mais institucional de fazer política aqui no Brasil, mas ao redor do mundo é bem possível que a coisa ainda tenha que piorar para melhorar depois, né? Ainda é bem possível que essas manifestações extremistas voltem a acontecer. Aqui acho que nós chegamos ao nosso vale, ao momento, não é? Aquela etapa mais baixa, mais deprimida da trajetória. Eu acho que nós já passamos por ela.